Aos 15 anos, Melia Sotelo tornou-se uma das maiores traficantes de sua cidade natal, Green Bay, Wisconsin. Ela cresceu tanto no tráfico que muitos a viam como principal fornecedora de Percocet na cidade. Mas sua ascensão terminou tragicamente quando um comprimido que vendeu matou o adolescente Jack McDonough. Melia Sotelo rapidamente passou de traficante a assassina perante a lei, podendo pegar até 40 anos de prisão como a primeira menor em Wisconsin acusada de homicídio por fornecer fentanil. Da ascensão rápida no tráfico em Green Bay ao momento trágico que mudou tudo, a trajetória de Melia Sotelo é um relato impactante de ambição, vício e perda. Mas como a vida de uma caloura do ensino médio se envolveu tanto com o mortal fentanil? Para responder, precisamos ir a Dapir, Wisconsin, pequena cidade onde Jack, garoto extrovertido e de bom coração, nasceu e cresceu. Dapir é um lugar unido, onde todos se conhecem, as crianças praticam esportes ou brincam fora e os vizinhos cuidam uns dos outros. Um desses garotos era Jack McDonough, extrovertido e de bom coração, que atraía naturalmente as pessoas. Os pais de Jack se separaram quando ele era pequeno, então ele vivia com a mãe e visitava o pai nos fins de semana e feriados. Normalmente, uma situação como essa é difícil para as crianças, mas isso realmente não parecia incomodar Jack. Em vez disso, ele estava mais focado no futebol americano. Atleta talentoso, seus treinadores viam potencial nele, sua personalidade extrovertida e carismática também o tornavam um ótimo companheiro e fácil de conviver. Mas por trás do sorriso, Jack estava enfrentando algumas dificuldades. Com o passar dos anos, a escola foi ficando cada vez mais difícil para ele, e muitas vezes ele sentia uma certa insegurança em relação aos amigos. Ele sempre falava desses problemas com a mãe, que era sua melhor amiga e o amava muito. A vida de Jack não era perfeita, mas era estável. Ele contava com uma ótima rede de apoio, estudava em boa escola e tinha hobbies. Já Melia Sotelo nasceu em situação totalmente oposta. Ela e seus outros 6 irmãos tiveram que viver com um pai ausente e uma mãe com um vício devastador em opioides. A mãe dela tinha explosões violentas frequentes e, quando não, era indiferente aos filhos, muitas vezes alucinando devido às drogas que usava. Não preciso dizer que a mãe de Melia Sotelo mal cuidava dela e dos irmãos devido à situação horrível em que viviam. Algumas irmãs mais velhas de Melia fugiram de casa apenas para evitar a mãe. Melia Sotelo e sua irmã mais velha, Mariana, cuidaram do irmão mais novo, Melia Sotelo Sotelo, quando ninguém quis. Crescer assim é criminoso. Mas infelizmente, esse foi o destino de Melia Sotelo e ela precisou lidar da melhor forma possível. Porém, sua reação não era saudável para uma criança da 5ª série. Começou a fumar maconha. Agora, obviamente, não é nada bom para uma criança de 10 anos estar fumando, mas ela cresceu em uma casa onde isso era algo comum, além de que isso fazia ela se sentir melhor diante da situação de merda em que vivia. Mas Melia Sotelo fumar nessa idade nem era o pior. Conforme crescia em um lar desestruturado, passou a acompanhar a irmã mais velha no trabalho com tráfico. Mariana era considerada uma das maiores traficantes de Green Bay na época. Além disso, Mariana possuía tudo que Melia Sotelo desejava: apartamento, carro, bolsas de grife, sapatos chiques, tudo imaginável. Logo, Mariana virou modelo de Melia Sotelo, e passaram a trabalhar juntas. Mariana cuidava dos negócios enquanto Melia observava os policiais. Era uma parceria arriscada, mas para elas parecia a única forma de sobreviver. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, Jack continuava levando sua vida, embora com uma grande mudança. No começo de 2022, Jack usou Percocets pela primeira vez. Ninguém sabe exatamente como ou por que começou, mas eram populares em sua escola. Ele seguia com problemas na sala de aula e com amigos. Durante o inverno, comprava e fumava frequentemente com a namorada. E em poucos meses, já estava viciado. O vício dele ficou tão grave que ele não conseguia passar um dia sem eles. Se tentasse, vomitava, tremia e não dormia. Resumindo, o vício dele estava destruindo-o. De repente, ele deixou de ser extrovertido e quase não falava mais. O garoto doce e respeitoso criado pela mãe tornou-se distante, desrespeitoso e perdeu o interesse em futebol. Ele teve grandes mudanças de humor, se isolava no quarto, faltava a eventos de família e perdia peso rápido. A mãe dele suspeitava que ele estava usando drogas e dava copos para ele urinar com frequência. Mas o estranho era que todos os testes davam negativo. Sem entender esses testes negativos, a mãe de Jack decidiu investigar a fonte da vida de todo adolescente, o celular dele. Em abril de 2022, ela olhou o celular do filho pela primeira vez e o que encontrou a destruiu. O celular de Jack estava cheio de mensagens sobre compra de Percocets, além de fotos e vídeos dele fumando. Naquele instante, ela entendeu por que seu filho não era mais o mesmo. Logo, encontrou uma clínica de reabilitação e matriculou Jack antes que ele fosse.
Ele escreveu uma carta comovente para ela. Estou tentando ser um filho melhor. Espero que você me perdoe por tudo. Na reabilitação, Jack começou a progredir. Embora não expressasse bem seus sentimentos, ele parecia motivado a melhorar. Mas é difícil largar uma droga quando ninguém, nem Jack, sabia o que usavam. Nessa época, os Percocets estavam se tornando cada vez mais populares nos Estados Unidos, especialmente em escolas de ensino médio como a que Jack frequentava. Porém, esses Percocets que circulavam entre adolescentes eram muitas vezes comprimidos falsos misturados com fentanil, droga até 50 vezes mais potente que a heroína. Nenhum desses jovens sabia que consumia uma droga tão potente, então continuaram comprando dos traficantes como Mariana e Melia Sotelo. Falando da dupla, a situação delas mudou drasticamente em agosto de 2022. Mariana acabou sendo pega, presa por tráfico e foi parar na cadeia do condado de Brown. Com a mãe fora de cena e Mariana presa, Melia e sua irmã mais nova foram morar com a avó, mas a avó mal tinha comida em casa e não tinha dinheiro suficiente para cuidar delas. Então Melia Sotelo precisou se virar, pensando como conseguiria dinheiro para ela e a irmã. Como estudante do ensino médio, notou algo que a interessou. Veja, Melia Sotelo tinha pegado o celular da irmã mais velha, que continuava recebendo ligações e mensagens, mesmo com ela atrás das grades. Essas mensagens eram de clientes dela querendo saber quando marcar a próxima compra. Agora, Melia podia ignorar as ligações ou assumir o negócio da irmã. O dinheiro continuava chamando, estava me chamando, disse Melia Sotelo, e ela decidiu atender. Melia Sotelo não só manteve o negócio de Mariana, como o expandiu, vendendo brindes, maconha e outros produtos para centenas de adolescentes e adultos. Como uma garota de 15 anos agora, ela não gostava nem um pouco do que estava fazendo. Mas ver o rosto da irmã mais nova ao ganhar um tênis novo ou um PlayStation fazia tudo valer a pena. Naquela época, Melia Sotelo já entendia o que a irmã fazia para conseguir essas coisas, e mesmo recebendo carinho, pedia para que ela parasse. Melia Sotelo balançou a cabeça e disse: "Se eu não fizer, não teremos nada." Ela prometeu à irmã que pararia após juntar $3.000 para um carro, mas sabia que era mentira. Melia Sotelo já estava envolvida demais, ela estava viciada no poder e respeito que recebia nas ruas. Os clientes começaram a chamá-la de princesa, e ela se tornou uma das poucas garotas a fazer nome na gangue do Percocet. Quanto mais sua reputação crescia, mais ela amava o estilo de vida, a atenção e o dinheiro que vinham com isso, mas sua fama também atraiu a polícia. Melia recebeu uma mensagem de um desconhecido pedindo para comprar perks, vinda de um completo estranho. Isso era comum para ela, então aceitou se encontrar e vendeu 5 perks. Não percebeu que era uma armadilha. O comprador colaborava com policiais disfarçados que a vigiavam há semanas. Os policiais gravaram o negócio, mas preferiram esperar para reunir mais provas e fortalecer o caso. Isso ocorreu rapidamente, e 2 dias após o acordo com policiais disfarçados e com provas, prenderam Melia Sotelo em um estacionamento de fast food. Assim sua curta e imprudente carreira como traficante terminou. Os policiais chegaram tarde, não para pegar Melia Sotelo, mas talvez tarde demais para salvar uma vida. Após 24 dias na reabilitação, Jack voltou para Green Bay em busca de um recomeço. Agora morava com os avós e tentava reconstruir a vida. Mas não demorou muito para ele voltar aos velhos hábitos. Em 2 de dezembro de 2022, na casa da namorada, Jack acessou o Facebook dela e pediu alguns perks diretamente para Melia. Os dois se encontraram, a troca aconteceu, os perks foram fumados e Jack voltou para a casa da avó. Ela lhe deu um beijo de boa noite e tudo ficou assim até o dia seguinte. Na manhã de dezembro, algo parecia errado. Jack ainda não havia acordado, o que não era típico dele. Seus avós chamaram e bateram na porta, mas sem resposta. Ao tentarem abrir e não conseguirem, entraram em pânico. Eles chamaram a polícia e os oficiais chegaram rapidamente, mas não adiantou. Quando arrombaram a porta, encontraram Jack deitado em sua cama sem responder. Mais tarde, eles confirmaram o que ninguém queria acreditar. Jack havia morrido de overdose de fentanil. O comprimido que ele achava que era Percocet não era apenas perigoso, era letal. E agora, o foco passou a ser encontrar a pessoa responsável por vender aquele comprimido para Jack. Quando Melia Sotelo foi presa pela primeira vez, parecia que teria uma segunda chance. Ela foi para a detenção juvenil, acusada de vários crimes ligados a drogas. Como ela não tinha antecedentes e era jovem, advogado e promotor fizeram um acordo para liberá-la ao pai, de quem estava afastada, com algumas condições. Usar tornozeleira eletrônica, fazer terapia e concluir aconselhamento sobre abuso de substâncias. Cumprindo essas regras por 6 meses, as acusações poderiam ser retiradas. Então, por um momento, parecia que a vida de Melia Sotelo poderia melhorar. Mas em janeiro de 2023, tudo mudou. Em vez de uma audiência comum, Melia Sotelo foi surpreendida no tribunal.
Ela foi levada direto para a cadeia e lá soube que fora acusada de homicídio culposo em primeiro grau pelo envolvimento na morte de Jack, que virou manchete. De repente, o caso de Melia Sotelo não era só sobre uma adolescente vendendo drogas, mas sobre servir de exemplo. As acusações aumentaram e o caso dela passou do tribunal de menores para o criminal, eliminando a chance de clemência. Mas isso não era apenas sobre Melia Sotelo, refletia algo muito maior: a resposta e a evolução do sistema de justiça à epidemia de opioides. Nas últimas 2 décadas, com o aumento das mortes por overdose, promotores passaram a tratar qualquer um ligado a overdoses fatais, sejam traficantes ou amigos, como assassinos perante a lei. Vender um comprimido que causa overdose não é só imprudente, é homicídio. Mas e se quem vende tem 15 anos? Em Wisconsin e muitos outros estados, isso não importa. Crimes graves como homicídio mandam adolescentes direto ao tribunal de adultos. É um sistema que não faz exceções para a idade, independentemente da juventude ou das circunstâncias. Mas ainda assim, apesar da situação dela estar muito pior agora, ainda havia uma pequena esperança para Melia Sotelo. O advogado dela entrou com um pedido para que o caso voltasse para o Tribunal de Menores, onde o foco é mais na reabilitação, como aconselhamento, educação e reintegração à sociedade. Se o pedido fosse aceito, Melia Sotelo poderia trabalhar para reconstruir sua vida. Mas em fevereiro de 2023, o juiz negou o pedido, encerrando todas as possibilidades. O caso permaneceria no Tribunal de Adultos, onde a punição, e não a reabilitação, é a prioridade. Se for condenada, Melia pode pegar até 40 anos de prisão. Essa decisão gerou indignação. Críticos destacaram a contradição no tratamento de adolescentes e drogas pelo sistema de justiça. Perguntaram: como adolescentes podem ser vistos como vítimas ingênuas da crise dos opioides? Em um momento e totalmente responsabilizados pelas piores consequências no seguinte? Sim, o cérebro dos adolescentes ainda está em desenvolvimento. Sim, eles geralmente não entendem as consequências a longo prazo de suas ações, mas a lei os responsabiliza como se soubessem o que faziam. Para Melia Sotelo, o veredito do juiz foi mais um fracasso em sua vida marcada não só por escolhas ruins, mas também pela falha dos sistemas que deveriam protegê-la. Isso levanta a questão: a morte de Jack e o destino de Melia poderiam ter sido evitados com alguma intervenção? Antes da morte de Jack, a polícia já sabia do envolvimento de Melia Sotelo no tráfico de fentanil, tendo feito compras disfarçadas, rastreado e monitorado suas atividades. As autoridades não agiram de imediato, preferindo esperar por mais provas para fortalecer o caso contra ela. Temiam que prendê-la cedo levasse a uma soltura rápida pelo sistema de menores, permitindo seu retorno ao tráfico. Mas se impedir uma garota de 15 anos de vender uma das drogas mais potentes do mundo não era prioridade, então o que era? A verdade é que o sistema não falhou com Melia apenas no tribunal. Ele falhou com ela muito antes de ela se envolver com o fentanil. Quero dizer, os serviços de proteção à criança intervieram mais de 20 vezes na família de Melia Sotelo, registrando caos, negligência e uso intenso de drogas em sua casa. Mas repetidas vezes, nada de significativo foi feito. Quando Melia Sotelo era apenas um bebê, o CPS foi alertado depois que sua mãe teve uma overdose de cocaína e outras drogas. Tudo isso enquanto cuidava de seus 7 filhos. Mesmo assim, nenhuma providência foi tomada. Aos 6 anos, novo relatório apontou falta de comida em casa e crianças assistindo a mãe usar heroína. Mas o CPS novamente encerrou o caso. Aos 14 anos, Melia Sotelo e seus irmãos só foram retirados de casa quando funcionários do CPS viram sua mãe tendo alucinações diante das crianças. Mas mesmo assim, a intervenção foi superficial. O CPS apenas transferiu Melia e sua irmã entre casas de parentes, sem oferecer aconselhamento, terapia ou apoio de verdade. Mesmo assim, o sistema de justiça tratou Melia Sotelo como adulta, ignorando os anos que ela viveu naquela casa e moldaram sua vida. No final, Melia Sotelo foi condenada a 10 anos de reclusão inicial, seguidos por 10 anos de supervisão estendida. Mas essa sentença não resolve o problema de fundo, apenas coloca um curativo em uma ferida infeccionada há anos. Para Melia Sotelo, seu destino foi definido antes da morte de Jack, moldado pelo descaso, caos e oportunidades perdidas de intervenção. Jack, por outro lado, era um jovem brilhante cuja vida foi tirada por um único erro fatal. Essas duas histórias colidiram inesperadamente, causando dor e devastação para ambas as famílias. Mesmo com vidas opostas, seus destinos se uniram para sempre por uma única pílula mortal.